Olá, bem-vindos ao meu canal, ao Diário da EJA. Eu sou Adriana Garcia, sou professora pós-graduanda em EJA pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. E aqui é um espaço onde eu divido algumas reflexões, alguns pensamentos. Eu sou uma iniciante nessa caminhada na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, não estou aqui para dar aula, não tenho essa pretensão, mas apenas para compartilhar reflexões, aprendizados. E hoje eu trago um tema bem importante, que é um tema também complexo, que é sobre educação na prisão. Então, em primeiro lugar, antes de entrar nesse assunto, gostaria de deixar registrado aqui todo o meu respeito às vítimas de violência, vítimas de qualquer tipo de crime, todo o meu respeito, o meu pesar, porque quando eu trato da educação na prisão, trato a educação como direito, né? É um direito previsto na Constituição Federal, na Lei de Execução Penal, mas eu trato disso sem perder a dimensão da dor da vítima, de toda e qualquer vítima. E um outro registro que eu quero fazer aqui, inicialmente também, é um agradecimento a Samuel Lourenço Filho. Ele é um escritor, palestrante, ele é egresso do sistema prisional e eu tenho aprendido muitas coisas com ele sobre esse universo. A primeira aula que eu assisti dele foi num curso de extensão que eu fiz na UERJ no ano passado. Assisti uma aula gravada de Samuel. E desde então eu tenho acompanhado o trabalho dele. Sugiro aqui para vocês o Instagram dele, que é Marroca Conteúdo Prisional. Ali você pode aprender muita coisa sobre esse universo. Também indico os livros do Samuel. Ele tem 4 livros publicados, está escrevendo mais um livro. E ele tem uma forma muito particular de se expressar. É uma leitura muito impactante. A primeira vez que eu ouvi o Samuel, eu fiquei chocada, né? Com os relatos de como é a vida na prisão, de fato, como as coisas acontecem. Mas também fiquei muito impactada quando ele falou o que a escola na prisão representou na vida dele. Então, se você tem interesse por essa área, acompanhe o trabalho de Samuel, que você vai aprender muito, muito, muito com ele, né? Mas por que eu digo que é delicado abordar esse assunto sobre educação na prisão, escola na prisão? Porque para muitas pessoas a visão que se tem da prisão é que a prisão é um lugar onde os criminosos devem ser jogados para serem torturados, para sofrer, né? Bom, cometer um crime, então você que fique lá preso, sofrendo, pagando pelo mal que você cometeu. Só que vamos raciocinar aqui sobre o nosso ordenamento jurídico. O que as nossas leis trazem sobre isso? Bom, em relação a crimes leves, o que se tem de pena são multas, prestação de serviços à comunidade e, no caso de crimes mais graves, a reclusão, que é a privação da liberdade. A gente até escuta pessoas falarem, né? Bandido bom é bandido morto. Enfim, mas nós não temos, né, a pena de morte no Brasil, ainda bem, na minha opinião. Então, mas o que acontece? O sujeito é preso, o homem ou a mulher, enfim, passa por todo tipo de horrores na prisão e depois volta para a sociedade. E como volta, né? Como volta? A gente partindo para a realidade, o que se percebe
é que essa vivência penosa na prisão, subhumana muitas vezes, traz para a sociedade indivíduos ainda mais desequilibrados e descompensados do que quando eles entraram no sistema penitenciário. Então, mas de acordo com a lei, qual seria o objetivo da prisão, né? Para pensar. Qual seria o objetivo de se prender a pessoa, o criminoso, a criminosa? De acordo com a lei de execução penal, eu fiz um recorte aqui para trazer para vocês. Então, de acordo com a lei de execução penal, a ressocialização do preso é um objetivo fundamental do sistema prisional, visando preparar o apenado para o retorno à sociedade, permitindo-lhe a reinserção social com condições de uma vida autônoma e digna. Então, de acordo com a lei, a ressocialização é um objetivo fundamental do sistema prisional. Mas se o sujeito é simplesmente aprisionado e submetido a todo tipo de horrores e privações, isso é um trabalho para a ressocialização? Isso tem surtido efeito? Será que o preso, por estar lá vivendo em condições subhumanas, desumanas, ele pensa assim, bom, quando eu sair daqui, nunca mais eu quero voltar para esse lugar. Será que esse objetivo é alcançado? Será que é esse o objetivo e será que isso é alcançado? Ou será que essa pessoa sai dessa vivência, dessa experiência de meses, anos ou décadas vivendo dessa maneira e ela sai repetindo, né, os termos que eu utilizei, ainda mais desequilibrada e descompensada? Então, eu quero retomar aqui o relato do Samuel, porque eu disse que o relato do que ele viveu na prisão foi muito forte, de tudo que ele viveu e de tudo que ele viu, mas também foi muito, muito forte quando ele nos trouxe o impacto da escola na vida dele. Porque, em primeiro lugar, por que é tão importante esse trabalho, a intervenção educacional no sistema prisional? Em primeiro lugar, é um resgate da identidade daquele sujeito, porque ele relatou que na prisão eles nem são chamados pelo nome. O preso ele não é chamado pelo nome. É o vagabundo, o bandido. E quando ele começa a frequentar a escola, ele passa a ser chamado pelo nome. Então, em primeiro lugar, essa humanização do desumanizado, o resgate dessa identidade apagada, é algo que já mexe com o preso de uma maneira positiva. Esse é o relato do Samuel, perdão. E esse é o relato de outras pessoas também, que passaram pelo sistema prisional e tiveram a oportunidade de passar pela escola, de passar por projetos educacionais. Falando um pouquinho aqui do Samuel, falei que eu ia trazer, né, muito da minha fala teria a ver com ele. Ele voltou a estudar na prisão, ele concluiu o ensino médio, prestou o vestibular e quando a pena dele progrediu para o regime semiaberto, ele começou a estudar numa universidade pública,
Conheceu uma colega que se tornou namorada, hoje eles são casados, ele tem uma família, ele, como eu já falei, ele é escritor de livros, ele trabalha, ele está aí dignamente contribuindo, né, com a sociedade. Então, a gente percebe o quanto que a educação ela pode intervir de uma maneira tão potente nesse universo. Tem um número enorme de analfabetos nos presídios. Então você imagina nós, educadores, entrando nesse espaço com classes de alfabetização, desenvolvendo o ensino fundamental, o ensino superior à distância, enfim, a educação entrando nesse ambiente como uma ferramenta potente, importante, essencial para a ressocialização. O ensino profissionalizante também é extremamente importante no sistema prisional, pensando no trabalho, né? Que esse preso ele possa aprender profissões, se identificar com profissões, começar a trabalhar dentro do presídio e já se preparar para fora do presídio, na sua vida extramuros, ele ter oportunidade de trabalho, que ele saia pelo menos qualificado para o trabalho. E é uma maneira de se apresentar outros mundos. Pela educação, a gente apresenta outros mundos. Pela educação, a gente se conhece, a gente se descobre, a gente percebe que somos seres de inúmeras possibilidades. E tudo isso é revelado por meio da educação. Então, é algo tão potente, mas será que é utópico? Será que isso tudo é uma utopia? Será que a minha fala aqui é uma fala romantizada e totalmente fora da realidade? Vou aproveitar e trazer para finalizar aqui esse vídeo uma reflexão a partir de Paulo Freire sobre a utopia, que diz assim: a utopia é um sonho que impulsiona a busca por um mundo melhor, uma realidade que ainda não existe, mas que é possível construir através da ação e da conscientização. Então fica aqui o meu convite para a gente sonhar e para a gente construir por meio da nossa ação e da nossa conscientização como educadores. É isso, gente. Fico por aqui e trarei em breve mais um vídeo sobre esse assunto, educação na prisão, porque é um assunto que dá para render boas conversas para a gente por aqui. Deixa seus comentários, as suas opiniões, se você tem experiência no sistema prisional, se você já teve. Vamos trocar, aproveitar esse espaço para trocas também. Um beijo e até o próximo vídeo.